Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José, numa semana de muitos acontecimentos importantes para a história do nosso país. Como eu faço todas as sextas-feiras, hoje é dia de fazer uma análise dos principais acontecimentos e também de refletir com vocês sobre algumas falas que o presidente da República realiza todas as quintas-feiras nas suas lives. Por que muitas coisas que são ditas ali não são reverberadas pelos grandes veículos de comunicação? Se você está chegando agora, convido você a se inscrever aqui no nosso portal, conhecer os nossos outros vídeos, a compartilhar, a mandar o seu joinha porque a gente vai chegar em mais pessoas como você e também de enviar para nós os seus comentários, as suas impressões, porque são sempre lidas e são sempre consideradas. Gente, muitos acontecimentos estão se dando nessa semana. A CPI fez revelações absolutamente determinantes e sobrou uma frase dessa semana para mim, que é a frase mais elucidativa, né? Dita pela doutora Luana Araújo, que diz que ciência não é opinião. Ciência não é opinião. Ou existe ciência bem feita e ela vai funcionar, ou a ciência mal feita que não vai funcionar. Eu poderia até dizer que ciência mal feita não é ciência, né? É alguma coisa imprestável. Pois bem, sobrou essa frase e essa frase sepulta todo o comportamento dos senadores que são governistas e que estão tentando esconder o sol com a peneira. Eu, quando entrei para dar aula, quando entrei no universo do direito e comecei a lecionar, eu nunca pensei que eu pudesse classificar um presidente da República como um assassino. Porque é uma coisa muito grave, né? Você chamar uma pessoa de assassina sem ela ser, é uma ofensa muito grande. Mas quando você pega uma pessoa que está coordenando o genocídio em um país, quando está coordenando a morte, o lançamento de milhares de irmãos seus para o abismo, né, para a morte, para o fim da vida, como é que a gente vai chamar uma pessoa dessa senão de genocida ou senão de assassino? As pessoas que analisam o que está acontecendo no nosso país, as de fora e as de dentro, que estão percebendo a conexão entre o resultado morte de milhares de brasileiros e o comportamento do presidente da República, chegam à mesma conclusão. Mas por que essa pessoa é mantida nessa posição, mesmo causando tantos males? A população brasileira, em sua grande maioria, não tem isso bastante claro na sua cabeça. Existe uma parcela muito grande que já identificou que nós temos um presidente que é o responsável por esse tanto de mortes que nós temos no nosso país. A CPI está revelando isso a cada instante. O presidente continua a ter os seus comportamentos absolutamente contra a ciência e contra o povo brasileiro. Então, por que ele ainda não caiu? Porque os setores que detêm o controle dos meios de comunicação, do sistema financeiro, do sistema econômico, alguns grupos industriais, alguns grupos de exportadores estão ganhando muito dinheiro mesmo com essas mortes. Então eles preferem deixar essa criatura onde ele está. Só que essa criatura está transgredindo de uma tal forma que a nossa democracia, que está sendo reconstruída com tanto sacrifício nas últimas décadas, está sofrendo grandes abalos. Nós vimos com essa absolvição do Pazuello, essa absolvição absurda, uma quebra na hierarquia dentro das Forças Armadas. Ontem a gente comentou isso no nosso último vídeo, se você não assistiu, assista, porque tem outros assuntos ali também que estão conectados com esse. Mas essa é uma situação que está preocupando todos os atores políticos aqui do nosso país. Porque uma coisa é você ter um presidente incompetente, uma coisa é você ter um presidente sem noção, você ter um presidente desequilibrado e até mesmo um presidente assassino, ou que provoque assassinato em massa. Outra coisa é ter um presidente que está corroendo as instituições. O presidente brasileiro, ele tem essa percepção de algum modo, ele estabeleceu essa estratégia que, para ele permanecer no poder, é necessário corromper e destruir as outras instituições. Então, ele colocou na Procuradoria-Geral da República uma pessoa que não exerce o papel de representar a sociedade em defesa da sociedade. Ele colocou uma pessoa como o senhor Augusto Aras, que está sendo apelidado de poste geral da República, de engavetador geral da República. Ele conseguiu corromper, se é possível dizer isso, né, o Senado e a Câmara Federal, criando, né, ou trazendo para si o Centrão e trazendo para si também o presidente da Câmara e o presidente do Senado. Sem falar nas pessoas que ele já conseguiu influir
junto ao Supremo Tribunal Federal, nas cortes superiores e também na perspectiva que ele tem de colocar mais gente nessas estruturas de poder. Sem falar também na cooptação de militares que ele arrastou para dentro do governo federal. E aí, gente, muitas pessoas estão com receio de comentar essa absolvição do Pazuello pelo Exército Brasileiro. Muitos desses temores têm a ver com essa imagem que o Exército transmitiu para países como o nosso de ser um poder superior, um poder que tem a força, um poder que se estabeleceu de forma violenta, impondo a sua vontade, o seu modelo de poder para algumas sociedades. Aqui no Brasil, a gente deixou de respeitar as Forças Armadas para ter medo das Forças Armadas. E com a democratização, é necessário que a gente recoloque essas coisas no lugar. Os militares ou as Forças Armadas em países democráticos, eles estão a serviço da sociedade democrática, a serviço do povo, a serviço dos civis. Não foram os militares que criaram os civis, mas foram os civis que criaram os militares ou as Forças Armadas para a proteção do território, proteção da soberania, proteção da nação. Infelizmente, isso tem sido desvirtuado nos últimos tempos e agora no governo Bolsonaro a coisa radicalizou de uma forma terrível com esse episódio agora do Pazuello. A gente, quando vê esse livro aqui, que conta a história do Bolsonaro, O Cadete e o Capitão, nós nos deparamos aqui com um militar, um mau militar, né? Na fala do ex-general Geisel, de Jarbas Passarinho, enfim, pessoas que enxergavam no Bolsonaro um militar absolutamente distorcido para o ambiente, uma vez que foi preso até por fazer transgressões. E na live do Bolsonaro de ontem, ele comenta isso, né? Eu vou colocar só esse trechinho aqui, porque ele minimiza o fato de alguém cometer uma quebra da hierarquia, alguém atuar contra o regramento de uma instituição e ser punido. Então ele disse que pegou uma cadeia, mas foi normal, né? Eu vou colocar só esse trechinho aqui, porque eu sei que muitos de vocês não gostam de ver Sua Excelência, né? Vamos lá. O ônus da prova, né, cabe a quem acusa. Então assim funciona. Eu já fui punido no Exército Brasileiro, 15 dias de cadeia, quando eu fiz uma matéria na revista Veja em 1986. Ele vai falando, gente, deixa eu colocar só esse pedacinho, que ele fala assim com muita naturalidade, né? Ele chega a perguntar às outras pessoas ali que são militares, que dão assessoria para ele, estão ali próximos, né? Ah, você já pegou a cadeia? Pegou a cadeia por quê? Então, acha natural. E achou natural também que o Exército tivesse fechado os olhos por uma transgressão militar clara, a não ser que todos os generais que atuaram nessa história, as pessoas que estão ligadas às Forças Armadas, assim, achem que o povo brasileiro é totalmente imbecil. Nós somos todos idiotas. Nós todos somos obrigados a tolerar esse tipo de situação. Gente, quando nós fazemos crítica às Forças Armadas, esse tipo de situação, é um direito do cidadão e um dever do cidadão, de uma maneira geral, e dos políticos, principalmente, né, de advertir o que está acontecendo. Porque se as Forças Armadas elas não são um poder acima do povo, elas estão para servir o povo, servir o Estado brasileiro, servir a nossa sociedade, eles têm que se submeter às críticas também. O que está acontecendo com o Exército aqui no Brasil, se a gente pudesse fazer uma alegoria, né, é como se tivéssemos uma casa de festas ou tivéssemos fazendo uma festa na nossa casa e tivéssemos contratado um segurança para manter tudo em ordem, para ficar ali só tomando conta. Quando você dá uma distraída e olha para o lado, você vê já o segurança abrindo a geladeira, bebendo normalmente, sentando na poltrona, tirando o sapato, com o controle remoto nas mãos. Então você tem que chegar para ele e falar, amigo, olha só, você não está aqui para isso, você está transgredindo, você está ultrapassando a sua função. Então o que está acontecendo hoje no Brasil é esse tipo de ultrapassagem de limites estimulado pelo próprio presidente da República. Isso está sendo percebido pelos principais atores políticos do nosso país. É até de se estranhar com que o fato de algumas figuras ainda importantes da política brasileira não terem se colocado publicamente de uma forma contundente em relação a esse tipo de transgressão. Isso não é um episódio de novela, não é uma partida de futebol que a gente possa fechar os olhos e fingir que nada está acontecendo. Agora, o pior de tudo, gente, é que isso tudo faz parte de uma engrenagem, né? Uma engrenagem que
permite com que o presidente esteja matando pessoas com seu comportamento, com seus exemplos, com as suas falas, enquanto a economia, de outro lado, está sendo absolutamente assaltada. O povo brasileiro esteja ficando cada vez mais pobre. Eu já comentei com vocês como existem grupos que se colocam no campo da direita que estão funcionando, não como a direita em outras partes do mundo funciona, mas de uma forma inversa. Vou explicar o que está acontecendo exatamente. Eu li esse livro aqui, chamado Nacional Populismo, que explica o crescimento da direita em várias partes do mundo. O livro se chama Nacional Populismo, a revolta contra a democracia liberal, de Roger Ituel e Matthew Goodwin. Nesse livro aqui, os autores pesquisaram o crescimento da direita em várias partes do mundo, na Europa, nos Estados Unidos e em outros países também. E eles denotaram ali que esses movimentos extremistas de direita, que são pessoas que têm um comportamento violento, um comportamento autoritário, antidemocrático, intolerante, eles cresceram muito, mas para contestar um modelo econômico neoliberal nesses países, porque eles perceberam que existe grande concentração de renda na mão de poucos e uma distribuição de pobreza para grande parte da população. Os grandes veículos de comunicação a serviço do poder nesses países, ao invés de ajudarem com que esse fenômeno fosse mais percebido, eles criaram um processo de distração. Eles começaram a colocar responsabilidade nas desigualdades sociais, não na responsabilidade de quem coordena o jogo, quem comanda o jogo e quem ganha mais dinheiro no topo da pirâmide, mas eles começaram a colocar essa responsabilidade nas costas de imigrantes, que seriam então os responsáveis de tirar emprego dos nacionais, de precarizar os serviços públicos de uma maneira geral, de criar mais desordem pública, enfim. E aí se criou uma xenofobia em muitos desses países, movimentos racistas, movimentos nazistas, fascistas, enfim. Isso aconteceu lá, mas nasceu para contestar a desigualdade social. Aqui no Brasil, eles estudaram também o bolsonarismo. Só que o bolsonarismo aqui no nosso país, ele como não tem como atacar imigrantes, não tem como praticar uma xenofobia, eles inventaram o comunismo, esse ser invisível, como principal inimigo. E ao contrário dos movimentos de direita fora do Brasil, essas pessoas não estão aqui lutando por uma igualdade social, mas eles estão aprofundando o abismo social aqui no nosso país. Esses grupos de extrema direita, eles são a favor de todas as agendas econômicas do Paulo Guedes. E aí eles se assemelham às mesmas agendas dos grandes veículos de comunicação. Eles acham que estão em lados opostos, quando todos estão rumando para o mesmo lado. Só que o preço que o Brasil está pagando para esse tipo de situação é a morte de centenas de milhares de brasileiros. Hoje no site lá do Terça Livre, eles fizeram um vídeo com o seguinte título: Barroso e Ciro tentam derrubar a economia. Eles estão criticando o Barroso, o ministro Barroso, porque ele deu uma decisão por conta de uma ação do PSOL que impede ações de reintegração de posse ou de despejo durante 6 meses por conta dos efeitos da economia. Qual é o discurso dos caras lá? Porque isso fere a propriedade privada. Eles não estão preocupados com a pessoa que está numa situação difícil, eles estão preocupados com o respeito à propriedade privada, mesmo que as pessoas tenham que morrer por conta disso. E aí criticam o Ciro Gomes, porque o Ciro Gomes e outros personagens também criticaram ou apontaram que esse crescimento de 1,2% no PIB brasileiro é um crescimento de Araque. Isso não vai favorecer com que as nossas vidas pessoais, os nossos empreendimentos, os nossos trabalhos, que eles tenham algum ganho. Gente, não é uma questão só do Ciro, né? Os economistas todos estão apontando esse tipo de situação. A venda de commodities do Brasil, de grãos, de ferro, de minério, isso aí não gera emprego com a necessidade que um país que tem mais de 15 milhões de desempregados tem. Olha só que coisa impressionante. Adianta nós termos o crescimento do PIB de 1,2% e a gente ter o aumento na cesta básica de 100%? Para vocês terem uma ideia, eu entrei aqui num site aqui, que cuida de assuntos do agronegócios e eu me deparei com números aqui extremamente aterradores, né? Aumento expressivo dos grãos gera descompasso com outras atividades. Saca do milho lidera valores significativos registrados em um ano para cá, com recorde de 259,46%.
Soja acumula alta de 85,14 e trigo subiu 51,66. Gente, quando você tem um milho subindo 259%, a carne que é gerada por ração com base em milho, ela aumenta também. O preço do frango, o preço dos suínos de uma maneira geral, as rações até para bovinos que levam algum tipo de milho, isso tudo vai fazendo com que a cadeia produtiva fique muito mais cara para o nosso, que chega até o nosso prato. Então, qual é a vantagem de uma pessoa que está passando todas as dificuldades se encantar com o discurso do Bolsonaro de que a economia cresceu 1,2%? Isso é uma enganação, gente. Isso aí vai na contramão da história, isso vai na contramão de qualquer conquista de um povo que anda tão carente de situações como nossa aqui no nosso país, né? Mas voltando aqui à live, gente, ou seja, todas essas situações de direita aqui no nosso país, elas não estão a favor de diminuir desigualdade social, elas estão aprofundando as desigualdades sociais. E na live do presidente da República, ele, para variar, ele não fala absolutamente nada das vítimas da Covid, é como se não existisse. Falou que aquele negócio do Pazuello foi apenas um passeio de moto, tirou onda com o Enem, que estava com o ministro da Educação do lado, que parecia um papagaio de pirata, o ministro da Educação que não sabe absolutamente nada do que está fazendo ali. Ele disse que não sabia que existiam hospitais universitários, ficou impressionado com isso. 54 hospitais universitários. E, mais uma vez, fez propaganda do remédio com tudo que está acontecendo na CPI, com tudo que está sendo exposto ali, com a sua responsabilidade e a sua irresponsabilidade, ele continua a dizer que toma cloroquina. E aí, gente, ele pegou um e-mail vazado, suposto e-mail vazado, do Fauci, né, do Anthony Fauci, que era o secretário para os assuntos de epidemia nos Estados Unidos, e que no começo da pandemia, no dia 2 de fevereiro de 2020, tinha falado da não importância, ou ele falou que não deveria se ter máscara para todo mundo ali, ele falou alguma coisa assim no começo da pandemia. O Bolsonaro pegou isso como se fosse uma declaração agora e começou a dizer, tá vendo que as máscaras não são praticadas, ou não são influenciadas, ou não são ditas lá pelos americanos. Tem muita gente ganhando dinheiro com máscara aqui no Brasil, né? Então, ele passou a desacreditar as máscaras também, desacreditar o isolamento social mais uma vez. Eu entro no vídeo dele lá, né, gente, e coloco lá, faço uma denúncia dizendo que o vídeo ele deseduca as pessoas, ele provoca uma confusão, é um vídeo criminoso, um vídeo que faz as pessoas se automedicarem, e ontem eu até comentei disso também no nosso vídeo, se você não viu, assista, refletindo sobre a fala criminosa, a fala cínica do presidente do Conselho Federal de Medicina por conta do tratamento que algumas médicas sofreram na CPI essa semana. Gente, para finalizar, ele disse que a Polícia Federal está atrás da família do Aziz, vejam só, do Aziz lá, Omar Aziz da CPI, né? Tentando atacar a CPI por todos os lados, e disse que quando o Mandetta foi ministro dele, que foi discutir alguma coisa ali sobre revalida para os médicos estrangeiros, ele chegou para o Mandetta e disse, perdeu, Mandetta. Perdeu, Mandetta. Esse é o linguajar da figura que está à frente da presidência do nosso país. Como é que a gente pode ter algum tipo de receio de chamar uma pessoa tão desclassificada de assassino por conta de tantas mortes que estão acontecendo no nosso país? Gente, teríamos outros assuntos, mas vamos ficar para o outro vídeo. Temos muitos assuntos aí pela frente. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau.